Hoje o assunto é um assunto bem sério, sabe? O assunto é um assunto até polêmico, porque eu acredito que muita gente não quer falar sobre isso na internet, mas eu tô aqui pra falar a verdade, sabe? Eu tô aqui pra falar aquilo que eu penso, eu tô aqui pra falar aquilo que eu realmente acredito ser verdade, e eu vou super entender se você não concordar comigo, mas eu acredito que depois de você assistir esse vídeo, você vai ver que eu tenho razão naquilo que eu tô falando. Não porque eu sou bom, mas porque você também vai começar a ter uma percepção diferente de como que a sociedade está. Nossa sociedade está vazia, nossa sociedade está doente. As pessoas estão precisando, cara, de alguém que fale a verdade pra elas, pra que elas consigam se reajustar e se encaixar. E o assunto do vídeo hoje é sobre isso. Bom, galera, então, como eu falei, né, o assunto é um assunto polêmico, é um assunto que as pessoas não querem falar, é melhor deixar pra lá, não tocar nesse assunto, mas eu quero falar hoje sobre como a nossa geração está, sabe? A nossa geração tá vazia, a nossa geração tá cada vez mais depressiva, cada vez mais ansiosa, cada vez mais trocando seus valores e relativizando tudo em troca de prazeres que nesse mundo, cara, são vazios, são passageiros. O que eu tenho observado é que muitas pessoas, seja adolescente, jovem, até mesmo adultos, cara, pessoas mais maduras, que estão vivendo a mesma situação. As pessoas estão cada vez mais vazias, elas não têm mais propósito, não conseguem mais encontrar um sentido na sua vida. Se você abre hoje o TikTok, o Instagram, por exemplo, nas redes sociais, você pode observar que todo mundo é feliz, cara. Nas redes sociais todo mundo tem um emprego de sucesso, todo mundo tem um carro bom, todo mundo tem dinheiro na conta, todo mundo viaja todo mês, mas a verdade é que essas pessoas não são tão felizes assim. E acaba que a gente, olhando para as redes sociais, olhando para o Instagram, a gente acha que aquilo ali é o padrão real da vida, mas não é. Aquilo não é o padrão real da vida. O que você vê dos influencers que você segue, dos atores que você segue, das pessoas famosas que você segue, é tudo mentira, cara. Você tem que entender o seguinte: a internet é um palco onde a pessoa vem aqui e mostra o que ela quer, mas a verdade, aquilo que tá aqui dentro do coração, aquilo que tá aqui dentro da cabeça, ninguém sabe. Você não consegue saber o que tem na cabeça daquele famoso que você segue, o que tá no coração dele. Você só consegue ver aquilo que ele tá mostrando. E o que me preocupa é que a maioria desses caras estão influenciando milhões e milhões de brasileiros todos os dias, sabe? Todos os dias. Hoje, se você pega alguns influencers aí, que eu não vou citar nomes, mas a maioria deles estão em plataforma de conteúdo adulto, sabe? Ganhando rios de dinheiro e sempre mostrando essa vida cara que as pessoas sonham em ter, cara. Quem não quer ter um carro bom, sabe? Quem não quer viajar constantemente? Quem não quer ter um dinheiro na conta pra comprar as coisas, sabe? O mínimo, sem preocupação. Então, todo mundo quer isso. Só que as pessoas estão olhando pro lado errado e estão seguindo gente vazia, gente sem propósito, gente sem sentido. E o que tem acontecido é que as pessoas estão ficando iguais a essas pessoas. Não tem jeito, gente. A idolatria, ela torna você igual ao seu objeto de idolatria. Tem um salmo na Bíblia que diz o seguinte, que os falsos deuses, esses objetos de idolatria, tem mãos, mas não tocam, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem narina, mas não sente cheiro, e que se tornam igual a eles todos aqueles que o adoram, sabe? Então, se você tem uma pessoa que você entende que ela é seu ídolo, que você idolatra essa pessoa, você vai se tornar igual a ela. Então você tem que entender muito bem quem você está seguindo, quem são as pessoas que você está olhando, quem está influenciando a sua vida, justamente para você não se tornar uma pessoa vazia, sem sentido e sem propósito. Tem gente, cara, que tá se endividando e se afundando nessas plataformas de aposta, tigrinho e várias outras coisas. Por quê? Porque tem um influencer grande falando para ele: olha aqui, a plataforma tá pagando, eu tô fazendo muito dinheiro e tal, e o cara que tá ganhando um salário mínimo, cara, que tá passando sufoco pra sustentar a família, o que esse cara vai fazer? Ele vai sim apostar no tigrinho, ele vai sim entrar no bet da vida, porque ele quer ganhar, cara, ele quer sair desse sufoco que ele tá vivendo. E as pessoas estão carentes de personalidades ou carentes de liderança, sabe? As pessoas precisam de alguém que vai ditar um caminho para elas. E cada vez mais tem surgido pessoas na internet que estão ditando caminhos errados, que parecem ser caminhos bons, mas que na verdade são caminhos de morte, são caminhos de perdição. Então hoje vale absolutamente tudo para ter fama, dinheiro, riqueza, poder. Vale até mesmo as pessoas venderem o seu próprio corpo, cara, em plataformas de conteúdo digital,
né, de plataformas de conteúdo adulto, simplesmente em troca do dinheiro, cara, pra ter uma vida que parece boa, mas não passa de ilusão. Isso tem acontecido porque as pessoas estão sem identidade, sabe? Elas estão com a sua identidade distorcida. E a distorção da identidade tem sido tão grande que as pessoas mudam sua cara, mudam suas roupas, mudam seu cabelo, mudam suas convicções, simplesmente para se encaixar em um grupo social, né? Mas, cara, isso não passa de uma mentira, não passa de vaidade. Quanto mais você tenta sustentar uma mentira, mais cansado, ansioso e depressivo você fica. Então você precisa ser realista com quem você é. Olha no espelho e veja quem de fato você é. E seja essa pessoa. Se analisa. A gente já falou isso num outro vídeo que eu vou deixar até aqui para você ver. Paulo deixa um conselho para nós, que o homem deve examinar a si mesmo. Então olha para dentro de você e se aceite, cara, vê quem você é. Não tenta ser o que o outro tá tentando ser. Sabe por quê? Por que eu tô falando para você não tentar ser o que o outro tá tentando ser? Porque você foi feito de forma especial. Quando Deus te criou, Ele criou e escreveu os seus dias em um livro. Salmo 139 vai dizer isso. Seus dias já estão escritos por Deus. Deus quer te dar dias de alegria, de felicidade, vida em abundância. Então Deus tem dias melhores para você do que essas pessoas estão tentando te oferecer. Então hoje, por causa dessa distorção de identidade, as pessoas estão deixando de ser autênticas, elas estão deixando de ser elas mesmas e estão se tornando um produto da mídia, sabe? Um produto do que vê no Instagram, do que vê no TikTok, do que vê no YouTube. E elas estão se tornando apenas isso, um produto. Elas não são mais autênticas. A gente não tem pessoas que estão se levantando dentro da sociedade. E quando eu falo, não estou falando só da internet, estou falando dentro de uma empresa, sabe? Dentro da área de empreendedorismo, dentro da área da cultura, pessoas que estão se levantando para se tornar autoridade, cara, referência, para liderar com propósito, com sentido, para não ser só mais um no meio da multidão. Mas as pessoas, elas estão se sentindo assim, sabe? Depressivas, vazias, sem sentido e sem propósito, justamente porque tem algo que Deus colocou dentro de nós, que as pessoas têm buscado isso em outras coisas nesse mundo, que é a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 vai dizer o seguinte: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente que Deus já o fez. Então, Deus nos criou para ser eternos, sabe? Deus não nos criou para a nossa vida ser passageira. Então, por que as pessoas hoje elas não querem envelhecer? Por que a ciência está buscando de alguma forma superar a morte, sabe? Por que as pessoas hoje estão de algum modo não querendo morrer, estão querendo viver mais? Por que as pessoas têm esse anseio de viver? Porque quando você conversa com uma pessoa que tá fazendo tudo isso que a gente veio falando aqui no vídeo, ela simplesmente fala assim: ah, cara, eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar enquanto eu tô aqui. Por que as pessoas têm esse desejo? Simplesmente porque dentro dessas pessoas, ou melhor, dentro de nós, tem um vazio que só Deus pode preencher. Rick, mas eu não sou religioso, eu não tô perguntando se você é religioso, cara. O fato de você não frequentar uma religião não muda a realidade de que Deus é real, sabe? Existe algo dentro de nós, um vazio existencial, que você pode procurar prazeres nesse mundo, cara, que não vai suprir. Quem vai suprir é apenas Deus. Deus é o único que pode suprir no meu e no seu coração o vazio existencial que a gente carrega. Então tem gente que vai buscar isso em bebida, droga, prostituição, dinheiro. O cara vai querer ficar com várias à noite, mas no final da noite ele vai dormir vazio, sem ninguém, sem propósito, e vai continuar pensando: que merda que eu tô fazendo da minha vida. Essas garotas também que ficam com vários caras numa noite, eu tenho certeza que quando acaba a noite, vai pra casa se sentindo vazia. Por quê? Porque pode ter ficado com 70 pessoas numa noite, mas não foi amada por ninguém. E tem gente que tá aplaudindo e batendo palma pra esse tipo de coisa. Então por que as pessoas estão com esse anseio de viver? Justamente por conta do que está escrito em Eclesiastes 3:11. Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Então, quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou logo em seguida, sabe? Então, a partir desse momento, os nossos dias começaram a ser contados para a morte. E a gente tem lutado todos os dias para conseguir voltar para esse ambiente de eternidade. Apenas uma pessoa pode levar a gente de volta para esse lugar de eternidade. E essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, a plenitude que você está buscando, sabe, de viver a sua vida,
bem, plena, sem preocupação, em paz, não são com as coisas desse mundo que você vai conseguir, cara. Esquece isso. Somente Jesus, somente Deus pode preencher isso e te dar a vida eterna, a vida plena. Agora deixa eu te contar uma história. Jesus, logo depois que ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando o diabo aparece para ele, o diabo fala bem assim: você é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. E Jesus, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando Jesus usa esse termo, essa frase, toda palavra que sai da boca de Deus, ele usa um termo chamado rema. Rema é uma palavra específica direcionada a uma pessoa. É um termo grego, que pode até mesmo ser caracterizado como um conselho, uma palavra de sabedoria direcionada a uma pessoa. E no capítulo 3 de Mateus, Deus abre os céus e fala para Jesus: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Não só Jesus ouviu, mas todas as pessoas que estavam ao redor do batismo de Jesus também ouviram. Por essa razão, Jesus olhou para Satanás e falou: cara, eu não preciso transformar a pedra em pão simplesmente para provar para você que eu sou uma coisa que Deus já disse que eu sou. Eu sou filho dele. Eu não preciso transformar a pedra em pão para te provar que eu sou filho de Deus. Porque se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, naquele dia, ele também teria se prostrado diante do diabo em troca dos reinos desse mundo. E a verdade é que quando a gente não tem certeza da nossa identidade, quando a gente não tem certeza de quem a gente acaba transformando as pedras em pães. E no final a gente acaba se dobrando ao diabo, vendendo a nossa alma, nossos valores, nossos princípios, simplesmente em troca dos reinos desse mundo, simplesmente em troca de fama, poder, riqueza e dinheiro. Essa que é a verdade. Então, entre numa jornada de autoconhecimento, cara. Busque conhecer você, busque saber quem você é de verdade, entendeu? Que aí sim você vai encontrar a plenitude e a paz que você tanto busca. Seja você, seja autêntico, não tente ser outras pessoas, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. A gente tá bem perto de bater a nossa meta de 100 inscritos. E então compartilha com o máximo de pessoas pra gente conseguir bater essa meta. Valeu? Tamo junto.